Olá, queridos, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Neste dia vamos refletir sobre graça abundante, uma reflexão sobre Romanos 5, de 17 a 21. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança, é uma alegria poder me dirigir a você. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você já se tornar inscrito. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse link para abençoar outras pessoas. A reflexão de hoje, Romanos 5, capítulo 5, Paulo vai introduzir os benefícios da justificação. No capítulo 5, ele começa com esse tema, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele relaciona uma série de benefícios da justificação. Quando chega no versículo 12 a 21, Paulo vai falar sobre a aplicabilidade da justiça. Lembre-se, Romanos tem como tema principal justiça de Deus e o subtema justificação pela fé somente. Ninguém pode ser justificado de seus pecados a não ser por meio de Jesus Cristo e pela fé. Por isso, justificação pela fé. E aí, no capítulo 5, a partir do versículo 17, nós lemos: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Eu vou ler depois versículo 20 e 21, mas por enquanto eu quero que você fique comigo para nós refletirmos sobre esses versículos, onde Paulo vai tratar da justiça de Deus aplicada em nós através de Jesus Cristo. Então Paulo vai trabalhar a graça abundante, vai trabalhar três contrastes que nós vamos ver hoje nesse devocional, e nós vamos ver que a graça abundante ela é suficiente para nos levar à vida eterna. O que é a palavra graça? Graça é favor imerecido. Graça abundante porque Paulo vai dizer no versículo 20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que nós vamos aprender hoje no tema que nós estamos abordando, graça de Deus. A graça, ela é favor imerecido e por isso, como gratidão, a gente precisa lembrar disso. Nós não merecíamos, por isso graça, favor imerecido, não merecíamos que Cristo morresse por nós. O apóstolo Paulo diz que o justo morreu pelos injustos, nos trazendo assim vida e vida abundante. E aí a gente vai olhar os contrastes. O primeiro contraste que a gente vai observar é o contraste entre Adão e Cristo. Vamos comparar o que aconteceu. Adão, por sua influência e por seus pecados, trouxe para nós condenação e morte. O pecado de Adão. Então, quando a gente olha para Adão, a gente vê pecado e morte. Versículo 14 vai nos mostrar isso. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo que sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Então, em Adão, primeiro homem, nós temos pecado e morte. Veja o versículo 17 que nós já lemos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida. Então, em Adão, pecado e morte. Versículo 21 vai apontar de novo para pecado e morte em Adão, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Em Adão temos pecado e morte, em Jesus temos vida abundante e graça abundante. Versículo 17 já lemos, versículo 21 na parte B diz: assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Nesse primeiro contraste, nós vamos entender que Adão trouxe morte física e espiritual para toda a humanidade.
Paulo vai dizer, Romanos 6, 23, que todos pecaram, por isso estão separados da glória de Deus. O homem pecou em Adão, todos que vieram após Adão trazem o chamado pecado original. Todos que nascemos em Adão, nascemos predestinados à morte, mas em Cristo temos a solução, a vida abundante e a graça abundante que só Jesus pode nos dar. Quando a gente olha para Cristo, nós vemos que Cristo trouxe para nós graça abundante sobre muitos, porque não sobre todos, porque são sobre todos aqueles que creem no nome do unigênito Filho de Deus. O segundo contraste aparece nessa consequência de atos de cada um. O ato de desobediência de Adão trouxe julgamento e condenação, mas a dádiva de Cristo trouxe para nós justificação e perdão, não apenas para aquele pecado cometido lá no passado, como para todos os pecados cometidos através do tempo. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o sangue de Cristo, o perdão de Cristo, nos justificando, ele resolveu o problema do nosso pecado no passado e do pecado futuro, porque é nele que temos o perdão de nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Paulo explica, ele pode afirmar isso, que a dádiva de Cristo, ela sobrepuja a transgressão cometida por Adão. Veja o versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Isso vai nos lembrar, nesse contraste, o terceiro contraste. Terceiro contraste, Adão trouxe a morte física e espiritual, Jesus trouxe vida e vida plena, vida abundante. João 10, versículo 10, nos informa essa verdade bíblica que eu quero ler para você. João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus Cristo, vim para dar vida e vida com abundância. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. A transgressão de Adão nos trouxe como consequência morte e pecado. A ressurreição de Cristo nos permitiu vida e graça abundante. Eu quero destacar essa ideia do versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós fôssemos usar um termo mais simples, uma linguagem mais simples para explicar, coloca na balança 1 quilo de um lado e 100 quilos do outro. O prato vai pender para os 100 quilos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É infinitamente maior a graça de Deus manifestada a nós através de Jesus Cristo. E aí, por último, eu quero pensar na justiça de Deus foi revelada a nós. A gente precisa lembrar disso. A justiça de Deus nos tornou justos porque era necessário que Cristo padecesse por nós. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo, por isso ele teve que ir à cruz e ele ora e ele diz lá na nossa oração, se possível, orando no jardim de Getsêmani, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E no final, lá na cruz, já crucificado, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Ele consumou, ele completou toda a tarefa que era necessária, todo o preço que era necessário, que homem algum poderia pagar por nós. Ele, sem pecado, morreu por nós que éramos pecadores. Nós estávamos adoecidos em nossos pecados, presos, amarrados, por isso condenados à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vale lembrar algo muito importante. A graça não anula a importância da obediência. Em Adão, desobediência. Em Cristo, obediência e obediência até o fim. Então, nós que estamos debaixo da graça, não estamos isentos de obedecer aos preceitos de Deus. Para viver uma vida abundante
é necessário viver uma vida pautada pela palavra. Essa vida abundante que está disponível em Cristo, ela precisa ser adquirida, tomada pela fé, mas ela precisa ser exercitada com as doutrinas bíblicas e com as disciplinas espirituais. Eu quero dizer a você, em Cristo estamos reinando em vida. É isso que Romanos 5,17 nos afirma. Graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber. Recebemos essa abundante graça para reinarmos em vida. Então, parece um pouco soberba essa expressão de Paulo, que estamos reinando com Cristo em Cristo. Esta é a proposta do evangelho que cremos. Não há soberba, há convicção de salvação naquele que foi regenerado pela salvação em Cristo. Se você é um regenerado em Cristo, você sabe, você está vivendo uma nova vida, 2 Coríntios 5,17. Nós que estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A graça nos restaurou, nos regenerou, nos deu o seu Espírito Santo que habita em nós como selo, o penhor da garantia de que estamos em Cristo. Eu quero encorajar você a permanecer firme e crendo na abundante graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, graça abundante é o que temos em Cristo após a vitória dele na cruz do Calvário. Jesus matou a morte. Estamos livres da condenação, estamos livres do poder do pecado, estamos livres da culpa do pecado. E na ressurreição com Cristo estaremos livres da presença do pecado para sempre. Que você e eu possamos lembrar cada dia desta grande bênção da salvação pela graça e pela fé. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse link e deixe um comentário nesse vídeo. Ficou alguma dúvida? Faça pergunta. Se você aprendeu algo, mencione o que você aprendeu e que Deus fortaleça a tua fé. Deus abençoe você. Tenha sempre esperança. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá. Um forte abraço.